Tarzan dos Macacos, Edgar Rice, capítulo 3, Vida e Morte. Amanhã encontrou-os quase tão cansados como na véspera, embora as primeiras luzes do dia dessem uma profunda sensação de alívio. Logo que concluíram o frugal pequeno almoço, composto por carne de porco, salgada, café e biscoitos, Clayton começou a trabalhar na casa, compreendendo que não poderiam ter segurança nem paz de espírito durante as noites, até que 4 fortes paredes efetivamente se interpusessem entre eles e a vida noturna da selva. A tarefa era difícil e ocupou-o durante quase um mês, embora ele não construísse senão um único e pequeno compartimento. Utilizou, na construção da barraca, pequenos troncos com cerca de 6 polegadas de diâmetro, tapando as brechas com barro que encontrou no terreno a pequena profundidade. Numa das extremidades fez uma lareira, com pedras que trouxe da praia e fixou também com barro. E quando a casa ficou pronta, aplicou ainda camadas de barro em toda a superfície exterior, sobrepondo-as até obter uma espessura adicional de mais 4 polegadas. Na abertura que servia de janela, dispôs ramos pequenos com cerca de 1 polegada de diâmetro, tão entrelaçados que formavam uma sólida grade capaz de se opor à força de qualquer animal. Assim, tinham ar e ventilação adequada, sem diminuir a segurança da barraca. O telhado em forma de A foi tecido com ramos delgados sobre os quais estendeu ervas da floresta, compridas e resistentes, e largas folhas de palmeira, tudo coberto com uma camada final de barro. Clayton fez a porta com tábuas das caixas que tinham contido bagagem, pregando tábuas umas sobre as outras entrecruzadas, até formar uma sólida espessura de cerca de 3 polegadas, tão resistente que ambos riram ao contemplá-la depois de pronta. Aí surgiu uma dificuldade, porque Clayton não tinha maneira de suspender uma porta tão maciça. No entanto, ao cabo de 2 dias de trabalho, conseguiu fabricar 2 gonzos de madeira rija e assim pôde colocar a porta de madeira a fechá-la e abri-la facilmente. O revestimento interior e outros retoques finais foram acrescentados depois de terem se instalado na barraca, coisa que fizeram assim que o telhado ficou colocado. Durante a noite, empilhavam caixotes e malas contra a porta e assim tinham uma habitação relativamente cômoda e segura. A construção de uma cama, cadeiras, mesas e prateleiras foi tarefa comparativamente fácil, de modo que, ao fim do 2º mês, estavam com a instalação concluída. Excluindo o constante receio de serem atacados pelas feras e a sensação de total isolamento, não se sentiam infelizes nem desconfortáveis. De noite, as grandes feras rosnavam e rugiam em volta da barraca, mas tanto uma pessoa pode habituar-se a ruídos frequentemente repetidos. Em breve, deixaram de lhes prestar atenção e dormiam profundamente até de manhã. Por 3 vezes tinham avistado grandes vultos de aspecto quase humano, iguais aos que haviam visto na primeira noite, mas nunca bastante perto para saberem com certeza se esses vultos eram de homens ou de animais selvagens. Os pássaros de muitas cores e os pequenos macacos tinham-se habituado à presença deles, como parecia evidente que nunca tinham visto antes criaturas humanas. Passados os primeiros dias de susto e de surpresa, foram se aproximando progressivamente, movidos pela estranha curiosidade que dominava as criaturas selvagens da floresta ou da planície, de maneira que, ao cabo do 1º mês, alguns dos pássaros já aceitavam comida das mãos amigas dos Claytons. Uma tarde, enquanto Clayton trabalhava para acrescentar à sua barraca, à qual pensava ligar mais 2 ou 3 compartimentos, alguns dos macaquinhos vieram aos saltos e aos gritos, através das árvores, da direção da elevação de terreno. Olhavam para trás enquanto fugiam e finalmente pararam junto de Clayton, guichando excitadamente como para avisar de um perigo. E foi então que John Clayton viu o que tanto apavorava os pequenos símios.
O homem-fera que ele e Alice apenas tinham conseguido entrever ocasionalmente só por instantes. Aproximava-se através da selva, meio erguido, apoiando no chão de vez em quando os enormes punhos fechados. Um gigantesco macaco antropóide. Enquanto avançava, ia saltando profundos grunhidos guturais e, por vezes, uma espécie de ladrido rouco. Clayton estava a alguma distância da barraca, tendo se afastado para derrubar um tronco que lhe parecera particularmente perfeito para os seus projetos de construção. Tornara-se descuidado em consequência de meses de constante segurança, nos quais nunca avistara um só animal perigoso durante as horas do dia, e assim havia deixado os rifles e revólveres na barraca. Agora via o macaco gigantesco avançar, esmagando as moitas na sua direção e vindo de um ponto que praticamente lhe cortava a retirada. Sentia um calafrio percorrer-lhe a coluna. Sabia que, armado apenas com um machado, as probabilidades contra tal monstro eram, na verdade, muito tênues. E Alice? Deus? O que aconteceria a Alice? Havia ainda uma ligeira possibilidade de alcançar a barraca. Voltou-se e correu, soltando um brado de alarme para que Alice fechasse a porta no caso do macaco lhe cortar o caminho. Alice estava sentada junto da barraca e, ao ouvir o brado, levantou a cabeça e viu o gorila saltar com espantosa rapidez, mais de pasmar num animal tão grande e desajeitado, para interceptar o caminho de Clayton. Com um grito rouco, a jovem correu para a barraca e, ao entrar, lançou para fora um olhar que lhe encheu a alma de terror. A fera tinha encurralado John e este parara, empunhando o machado com as mãos, pronto a brandi-lo contra o gorila quando ele atacasse finalmente. «Feche e tranque a porta, Alice!» gritou Clayton. «Eu posso enfrentar este bruto com o machado.» Mas John sabia que estava votada a uma terrível morte e a jovem também o compreendeu. O macaco era um macho enorme, pesando provavelmente 150 quilos. Os olhos, muito juntos e ferozes, brilhavam sob os pelos hirsutos da testa fugidia, e os dentes brancos grandes apareciam num esgar de fúria enquanto ele parava um momento diante da sua presa. Sobre o ombro do bruto, Clayton podia ver a porta da barraca a uma distância de menos de 20 passos, e uma onda de pavor enregelou-o ao ver que Alice reaparecia armada com um dos rifles. A jovem sempre tivera medo de armas de fogo, nas quais nunca tocava, mas agora corria para o gorila com uma temeridade de uma leoa que defendesse as crias. «Para trás, Alice! Pelo amor de Deus, para trás!» Mas ela não obedeceu. E nesse momento, o gorila lançou-se ao ataque, de modo que Clayton nada mais pôde dizer. Firmando os pés no chão, Clayton levantou o machado e desferiu um golpe com todo o poder de seus músculos, mas o poderoso bruto agarrou a arma, arrancando-a das mãos e atirou-a à distância. Com um rugido, o animal soltou sobre a presa e ia cravar-lhe os dentes quando estalou uma detonação seca e uma bala o atingiu nas costas entre os ombros. Empurrando Clayton e derrubando, o gorila voltou-se para enfrentar o novo amigo. Diante dele estava a frágil a mulher apavorada, tentando em vão disparar novamente, mas a jovem não compreendia o mecanismo da arma e o cão batia inútil sobre o cartucho vazio. Quase no mesmo instante, Clayton levantou-se, sem pensar na sua impotência perante a fera. Correu para afastar o gorila do corpo de Alice, que perdera os sentidos. Conseguiu quase sem esforço, e o grande corpo rolou inerte no terreno, morto. A bala fizera o seu efeito. Um rápido exame permitiu a Clayton verificar que Alice não estava ferida. O gorila tinha provavelmente morrido no instante exato em que ia saltar sobre ela. Suavemente, John levantou sua mulher, levou-a para a barraca, mas decorreram 2 horas antes que recuperasse os sentidos. As primeiras palavras dela assustaram Clayton. Pouco depois de abrir os olhos, Alice fitou o interior da barraca e murmurou com um suspiro de alívio: «Oh, John, é tão bom estar realmente em casa. Tive um sonho horrível, querido. Sonhei que já não estávamos em Londres, mas num lugar horrível onde grandes feras nos atacavam. Vamos, Alice, vamos», disse ele, tocando-lhe na testa,
Tente dormir outra vez e não canse a sua cabeça com maus sonhos. Nessa noite, uma criança nasceu na pequena barraca à beira da selva primitiva, enquanto um leopardo rosnava diante da porta e se ouvia ao longe o rugido poderoso de um leão. Lady Greystock nunca se recompôs do choque causado pelo ataque do gorila e, embora vivesse durante mais um ano depois do nascimento do filho, não voltou mais a sair da barraca e não conseguiu convencer-se completamente de que não estava na Inglaterra. Por vezes interrogava John a respeito dos ruídos que ouviam durante as noites, a ausência de criados e amigos. Os móveis estranhamente toscos do seu quarto eram também motivos de perguntas. Mas desde que John não tentasse qualquer esforço para enganá-la, Alice nunca mais entendeu o sentido da verdade. Sob outros aspectos, era perfeitamente racional, e a alegria e felicidade por ter um filho e as constantes atenções do marido tornaram esse ano realmente feliz para ela, o ano mais feliz da sua jovem existência. Clayton não ignorava que ela estaria cheia de angústia e de apreensões se estivesse na posse das suas faculdades mentais. E mesmo que ele sofresse horrivelmente por vê-la assim, havia ocasiões em que, por amor dela, se mostrava quase alegre para que ela não o compreendesse. Havia muito tempo em que John perdera qualquer esperança de ser socorrido, a não ser por acidente. Com incansável zelo, continuava a trabalhar para embelezar o interior da sua barraca. Peles de leão e de pantera cobriam o chão, armários e estantes tapavam as paredes, estranhos vasos feitos por ele com o barro da região continham lindas flores tropicais. Cortinas tecidas de compridas ervas e de bambus escondiam as janelas. Mais ainda, com as poucas ferramentas de que dispunha, tinha trabalhado madeira para forrar as paredes e colocara um sobrado liso. O fato de ser capaz de executar estas tarefas, que sempre lhe haviam sido estranhas, admirava-o, mas gostava do trabalho porque o fazia para Alice e para o filho que viera encorajá-los e animá-los, embora acrescentando as responsabilidades dele e agravando o que havia de terrível na situação. Durante o ano que se seguiu, Clayton foi várias vezes atacado pelos grandes gorilas que haviam passado a infestar as vizinhanças da barraca. Mas como nunca mais voltara a sair sem o rifle e os revólveres, os ferozes animais não assustavam. Tinham aumentado a proteção das janelas e fixaram uma sólida tranca de madeira na porta. Assim, quando saía para caçar ou apanhar frutos, como era constantemente necessário para assegurar a subsistência, não receava que qualquer animal pudesse entrar na pequena casa. Ao princípio, conseguira caçar através das janelas da barraca, mas por fim, os animais aprenderam a temer o estranho lugar de onde vinha o som trovejante do rifle. Nos momentos de ócio, John Clayton lia, por vezes em voz alta para Alice, um dos muitos livros que trouxera na bagagem. Entre esses livros havia bastantes para crianças, livros de estampas, de primeiras letras, histórias ilustradas com texto. Ao saírem da Inglaterra, já sabiam que o bebê nasceria muito antes de poderem pensar em voltar. Outras vezes, John Clayton redigia o seu diário, que desde sempre se habituara a escrever em francês e onde registrava os acontecimentos da sua estranha vida. Guardava esse diário numa caixa de metal fechada. Um ano depois do nascimento do filho, Lady Alice morreu tranquilamente durante a noite. Tão calmo foi o seu fim que decorreram horas antes que Clayton se convencesse da verdade. O horror da situação invadiu-o lentamente e é duvidoso que tenha alguma vez compreendido a enormidade da sua pena e a tremenda responsabilidade que recaía agora exclusivamente sobre ele de cuidar de uma criança ainda tão pequena. O último registro no seu diário foi feito na manhã que se seguiu à morte de Alice, e aí narra os tristes acontecimentos num tom impessoal que aumenta ainda a dolorosa significação das palavras. Sente-se nelas uma apatia enorme, feita de cansaço, de pena e de desesperança, uma apatia que nem mesmo o golpe tão cruel pôde sacudir por mais sofrimento.
O meu filho chora por comida. Oh, Alice, Alice, que devo eu fazer? E quando John Clayton escreveu as últimas palavras que a sua mão alguma vez poderia escrever, deixou cair a cabeça sobre os braços pousados na mesa, a mesa que construíra para aquela que ainda estava estendida, fria e imóvel na cama perto dele. Durante muito tempo, nenhum ruído perturbou o silêncio de morte do meio-dia da selva, a não ser o gemer desolado da criança com fome.